Glória a Deus. Queridos, por aqui está o missionário Wagner Jesus, trazendo a segunda mensagem sobre discernimento espiritual. Então, olha só, já temos a primeira mensagem que está aí, de 20 minutos, vamos trazer agora a segunda. Então, você pode pegar no nosso link aí, que nós temos mais ou menos um mês que criamos esse link de estudo bíblico em vídeo, mas a escola bíblica em áudio, para onde nós enviamos as mensagens de voz, todos os dias. Já está criado há cerca de 2 anos, todos os dias estávamos enviando, pela manhã, 80 minutos de áudio, todos os dias. Então Deus, por algum motivo que só Ele sabe, nos proporcionou estar aqui também pelo YouTube, para que pessoas que não estão nos nossos grupos de WhatsApp possam receber também pela internet, em qualquer lugar do Brasil e do mundo, as mensagens que estamos trazendo. Então, discernimento espiritual. Você viu no texto passado, no vídeo passado, sobre o mesmo tema, que Paulo diz que o diabo cegou o entendimento do incrédulo. Então, quando eu estou sem discernimento, por exemplo, quando eu creio num texto da Bíblia, no outro eu não creio. Eu acredito nisso, mas no outro que está na Bíblia, não creio. Então, deixa eu te explicar como é que acontece o discernimento nesse caso. Para me ter o discernimento, eu tenho que estudar todos os versículos que falam deste assunto específico. Por exemplo, se eu vou estudar sobre idolatria, então eu tenho que procurar na Bíblia, ou procurar para quem sabe só sobre idolatria. Tem que estar numa igreja que ensina só contra a idolatria. E além disso, eu tenho que perguntar para Deus: Deus, aquilo que eu estou aprendendo lá sobre idolatria, é só isso? Tem mais? Eu ainda estou sendo idólatra em alguma área da minha vida? E Ele, que tem interesse em dar discernimento, Ele vai fazer o quê? Falar, se revelar. Ah, mas Ele vai usar um pregador não sei aonde? Pode, mas Deus quer ser um Deus pessoal. Esse Deus pessoal, ele está sendo proibido em muitas igrejas. Aquele Deus que revela, que fala, que mostra, que fala de dons espirituais que eu tenho que buscar. Um deles chama-se discernir os espíritos. 1 Coríntios 12, verso 10. Se eu tiver esse dom chamado discernimento, que é bom que a igreja toda procure, fica muito fácil de, quando um pregador está pregando igual um fariseu, Deus vai lá e revela para ti, diz: isso daí não sou eu que estou usando ele. Quando tiver um cantor na carne cantando, ou espiritualmente sendo usado por Deus, Deus pode dizer: sou eu ou não sou eu? Deus pode dizer: ser carne ou diabo. Para isso é que é esse dom, chamado dom de discernir. Então, meus irmãos, Paulo diz: busque os melhores dons. Está aí em 1 Coríntios 12. Então, quando você não quer os dons, só pensa que dom é porque eu sei cantar um pouquinho, ou sei pregar um pouquinho. Se pensa que é só esse que é o dom, e para as coisas espirituais, para me enxergar o que está acontecendo, por exemplo, para Deus me revelar Deus, esse pregador que está pregando vai me levar para o céu ou para o inferno? Me revela, me mostra. Eu quero ler um texto agora, para você falar de discernimento espiritual. Lucas, o último capítulo. Pega a tua Bíblia. Quero ler contigo. 44 em diante.
Capítulo 24, 44, Lucas diz: e disse-lhe, isso aqui é o próprio Jesus depois que veio, 3 dias depois que ressuscitou, ele apareceu por discípulos e disse: isso bem aqui, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. 2 pontos. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Quer dizer, antes de Jesus vir, Israel já tinha uma lei na mão, que era o Antigo Testamento. Tudo estava lá na mão deles. Era para os líderes ensinar isso. Mas aqui ele está falando só para os discípulos. Olha só. O verso 45 diz: então abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. Agora deixa eu te perguntar, já que aqui não estamos mais falando de fariseus, nesse texto, estamos falando apenas de cristão, de servo de Deus, de discípulo de Jesus. Para que então? Para você notar o perigo da falta de discernimento. Que nem todo que diz que anda com Jesus tem discernimento, preste atenção. Para que então? 3 anos e meio andando com Jesus, Pedro, Tiago, João, etc. Depois, Jesus ainda veio e abriu o entendimento deles para quê? Para entender a Escritura. Se eles 24 horas andaram com Jesus, durante 3 anos e meio, fizeram um curso de teologia, bilhões de vezes melhor do que qualquer curso de teologia do planeta. Por que, pastor? Porque os cursos de teologia normais são assim, como eu vou dizer. Por exemplo, 4 horas, hoje, ou de tarde, ou de manhã, ou de noite. Ou então na internet, tu vai na hora que tu quiser. Agora tem muito curso online. E depois tchau. Os discípulos de Jesus eram de manhã, de tarde, de noite, todo dia, durante 3 anos e meio. Escutando, ouvindo, vendo o testemunho do seu líder, que era Cristo. Ele aconselhando, exortando. Ele pregando para multidões, para que o povo ver e repetir para os outros. Mas mesmo assim, eles não tinham ainda o discernimento. Olha, como interessante você entender que não é porque tu já tem curso de teologia, não é porque tu já está sendo líder de igreja, que se você ainda não tem um discernimento, você já sabe de verdade qual é a tua missão. Então, muitos de nós estão fazendo a missão na carne, fazendo apenas o que quer, e ainda diz: irmão, tem uma palavra aqui que Deus me deu. Nem sempre. Irmão, eu estou sendo guiado pelo Espírito Santo. Nem sempre. Falta um negócio chamado discernimento, que nem todos os pregadores têm. Então, se aconteceu com os discípulos, o que? Cristo teve que abrir o entendimento deles para compreender a Escritura. É porque tem coisa mais no profundo que Deus quer revelar, que Deus quer falar na intimidade, que às vezes nunca vai vir através dos pregadores, a não ser aqueles muito compromissados com almas de pessoas, a não ser aqueles que o próprio Deus está trabalhando muito neles, para eles abandonarem tudo, para se entregarem só para esta obra de ensino, de santidade, para se envolver com o mundo espiritual, enxergar o mundo espiritual, ensinar o povo a viver o mundo espiritual e não o mundo carnal. Porque tem pregadores que eles querem viver apenas dando conselho para esta vida, doutrinas para viver nesta vida. Eu sei que é bom, mas se não abrir os olhos, dizer: irmão, muitos de nós estão cegos, não vou enxergar muito, vou enxergar muito pouco sobre o mundo espiritual. Então pede para Deus: Deus, abre minha visão, deixa eu ver
o céu, o inferno, o diabo, o lago de fogo, para me poder dar um salto na minha vida espiritual, parar de viver apenas esquentando o banco de igreja e ser o inútil na obra, o inútil na minha própria vida espiritual. Na minha relação com Deus, eu sou um morto, porque eu estou cego, cego não enxerga. Ele não vê nada do mundo espiritual, só vê do carnal. O cego só quer a terra, só quer a sepultura, cada vez se mata mais nessas coisas da terra. Por isso que o diabo cega. Para quê? Porque você enxerga tudo só deste mundo, mas não tem o discernimento. Será que o céu existe mesmo? Deus me revela isso. Será que o inferno existe mesmo? Me revela. Para quê? Se ele me mostrar, nunca mais eu brinco com as coisas do diabo. Eu vou me envolver com as coisas de Deus e vou avisar os outros. Vou avisar para mim mesmo. Vou avisar para minha família. Então, discernimento é algo necessário para nós. Para conhecendo a Bíblia, vendo o que está escrito na Escritura, você dizer, realmente foi Deus que me deu essa revelação. Aí você vai parar de viver só na carne, de querer viver só nas tuas vaidades, investir só nas tuas idolatrias, nos teus egoísmos, e começar a entrar mais para uma vida espiritual, se envolver mais, orar mais, se santificar mais, jejuar, fazer jejum dessa tua televisão, de coisa que tu vê no teu celular o dia inteiro, ir para coisa espiritual, tu não tem tempo. Quando alguém diz, irmão, tem culto hoje, amanhã e depois, aí você diz de novo. Poxa, que coisa chata, porque você é carne, você é um morto, você só quer as coisas da terra. Quando você vê o mundo espiritual, você diz, eu quero todo dia e toda hora. A igreja primitiva, diz a Bíblia que ela era todos os dias na casa e no templo. Todos os dias, não era sábado, não era domingo, não era sexta, era todo dia. Onde estava escrito isso, pastor Wagner? Bem no final de Atos 2, todo dia. Ninguém dizia, irmão, de novo, que coisa enjoada, esse pastor vai pregar de novo. É porque eles estavam com algo chamado discernir. Era uma vida guiada por Deus. É uma vida onde eu dividi. Sou marido em casa, mas tenho minha vida espiritual. Eu trabalho no secular, sou um boiadeiro, um pescador, sei lá, mas tenho minha vida espiritual. Eu tenho que investir nas duas. Não posso investir só na vida carnal, senão me mato. Eu morro, fico cego cada vez mais. Melhor não sei onde o diabo vai me levar. Então, eu quero falar algumas coisas para ti sobre discernimento, que eu anotei nesse papelzinho aqui. Quando você conhece muito pouco a Bíblia, não tem interesse muito em estudar, em ler, ou está no lugar onde se ensina a verdade, você está denunciando para Deus e para o diabo que tu é um carnal, que tu não tem discernimento. Porque se tu é discernimento, melhor, tu é alguém que busca o entendimento espiritual, conhecer o mundo espiritual, que a Bíblia revela, e que Deus quer falar para ti pessoalmente, você muda um monte de coisa na tua vida. Teu comportamento não é mais o mesmo. O que tu veste não é mais o mesmo. O que tu pensa não é mais o mesmo. Teus projetos de vida não serão mais os mesmos. Porque você agora é uma pessoa espiritual. Então tem diferença entre o espiritual e o carnal. O espiritual, se ele vai viajar, ele diz, Deus, eu vou ou não vou? Eu vou orar primeiro. Até eu aqui, ó, muitas vezes já preguei em muitas igrejas, por aí viajando, mas antes a gente vai orar de Deus, eu vou ou não vou? Porque tem lugar que Deus não quer para te ir, e tem
falar que Deus tem prioridade. Você lembra? Lembra aqui, ó o que é uma vida espiritual. Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Capítulo 16. Verso 6. E passando pela Frígia, pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Quer dizer, o próprio Deus não deixou eles irem. Vocês querem ir para a Ásia pregar? Não, que eu quero enviar vocês para o outro lado. Ou o que é uma vida espiritual? Ele fala, ele revela, ele tem várias maneiras de falar. Para avisar, olha aí, não, eu não quero aí. Pastor, eu quero botar uma igreja. Deus não mandou, não, então não bote. E diz, verso 7, quando chegaram a Mísia, intentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Deus não permitiu. Tendo passado por Mísia, desceram a Troade. Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia. Ele rogava dizendo, Paulo, passa a Macedônia e nos ajuda. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para anunciar o Evangelho. Ponto! Me arrepiei todinho agora, irmão. Eu estou falando de um Deus que fala. Por que nosso Deus hoje, para muitas igrejas, é um Deus igual essa parede? Morto! Porque na verdade é o pregador, é o cristão que está morto. Porque se recusa a viver com Deus vivo. Porque esse Deus vivo é que está lá, naquela igreja, naquela pessoa, vai falar, vai se revelar. Como na igreja primitiva, como na época de Abraão. Gênesis 12. Abraão, sai da tua parentela, vem, vai para ali, ó. Era assim, e é assim que a pessoa espiritual vive. Eu posso sim trabalhar numa empresa, posso sim trabalhar em algum lugar, se Deus permitir, que até isso é um problema. Conheço pessoas que foram para a empresa, para casamento, para viagem, se mataram lá, se acabaram lá. Ministério sumiu, não existe mais, porque foi sem Deus mandar, sem discernimento. Conheço crente, irmão, da nossa igreja, minha, aqui ó, onde eu amo, que eu presido, pessoas que começaram desde cedo tocando na igreja, cantando, mas começou o negócio de namoro, e a gente dizia, gente, você não está pronto para namoro, te agarra com Deus, fala com Deus, pede para Ele se revelar, no tempo certo, Ele vai dizer se tu está pronto ou não, porque se tu estiver investindo só em carne, tu vai morrer espiritual. Aí, que nada, começou a namorar, daqui a pouco se juntou, se casou, acabou o ministério, não canta mais, não prega mais, fugiu, engravidou a mulher, caiu fora, se casou, pediu divórcio, deixou filho da mulher, está com outra, e os dois ficaram sem nada na vida com Deus. Às vezes um vai visitar uma igreja não sei aonde, mataram, porque a cegueira, o diabo é que quer isso, irmão, operar de quem quer viver só na carne. Os fariseus cegos, Jesus dizia, fariseu cego, Mateus 23, 15 em diante, fariseu cego. Então, por que Jesus chama de cego? Porque enquanto Deus não mostrar, a gente continua fazendo o que quer da nossa vida, e bebe cachaça, e se prostitui, e funda a igreja em pecado, e diz, está tudo bem, eu vou para o céu, sou gay para sempre, e digo, vou para o céu, porque Deus é meu Pai, mesmo eu sendo gay, sem nunca me arrepender. O nome disso é cegueira, que aqui na Escritura já diz, 1 Coríntios 6:10, gay não tem parte com Deus, não entra no céu.
Que Deus fez foi homem e mulher, não foi dois homens e duas mulheres. Pare com isso. Foi Adão e Eva, não foi Adão e Ivo. O nome disso é cegueira. O diabo cega o incrédulo. 2 Coríntios 4:4. O diabo cega ele, porque tem coisa da Bíblia que ele quer. Isso aqui é para mim. Deus é meu pai, Deus é amor. Isso eu quero. E um monte de alerta que está na Bíblia ele não quer. Envie essa mensagem para alguém, já voltaremos. Tá? Para trazer a terceira mensagem. Olhe para o mentorando você. Envia para alguém. Essa mensagem nunca te esquece. Somente a verdade nos livra.